Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descubra Cast. E hoje nós temos um convidado que a gente vai falar um pouquinho assim, como que alguns bairros nascem. Alguns nascem de loteamentos e outros nascem de ideias. Hoje nós temos o Jair Rangel, né? Ele é presidente do bairro da AMAC. E seja muito bem-vindo, Jair. Eu gostaria já de, primeiro, o que é Cognópolis? Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar com vocês todos, né? E poder explicar, assim, uma ideia de bairro um pouco diferente, que nasceu assim do esforço de uma comunidade. Essa palavra Cognópolis, né, junta duas palavras em grego, né? Cogno é conhecimento e polis, cidade. Então a ideia inicial era você ter ali um polo ou um bairro ou uma cidade, né? Um conceito de cidade do conhecimento. E para reforçar isso, quem visita o bairro, uma parte dele, né? O bairro cresceu um pouco, vai perceber que tem muitas instituições ali de ensino ligadas a uma área de conhecimento chamada Conscienciologia. E para ver essa realidade, nós temos ali mais de 200 autores de livros, né? Muitos deles moram lá, e publicados na área, quase 250 livros. Então isso mostra que o bairro tem essa vocação para o conhecimento, né? Que é a ideia inicial de se pensar o bairro. Que é uma diferença dos outros bairros também, né? Pode ser considerado assim. Assim, você tem bairros mundo afora que tem essa pegada mais cultural, né? E assim, às vezes tem um grande escritor que mora no bairro, morou, por exemplo, no Chile, tem isso, né? E aí você naturalmente atrai, né? Às vezes tem ruas temáticas, tem uma universidade no bairro ou várias universidades, então isso vai chamando a atenção de um modo mais diferenciado, né? No nosso caso, a ideia foi realmente a ideia do bairro nascer, né? Foi ser uma área que mostra o conhecimento, o foco é o conhecimento. Não que as pessoas todas que vão morar lá estão preocupadas com isso, mas tem esse pensamento, né, cultural de ser área de conhecimento, de busca do conhecimento. E como que é o envolvimento dessas pessoas junto com a associação? Tem crescido e de um modo peculiar do ano passado para cá por conta da perimetral. Então a perimetral, que é uma maravilha, é uma bênção para a gente, mas ela trouxe muitos transtornos. E até assim foram difíceis de superar. A população ali do bairro teve que se esforçar muito, porque ela foi bem maltratada no processo. Muita paciência. Né? Muita paciência. E aí a MAC ajudou, né? Todos os membros da MAC e as pessoas, os moradores, todos se ajudaram no sentido de encontrar soluções. E nisso a comunidade ajuda muito. Não é só a MAC que trabalha para diminuir esses problemas. A comunidade também se mobiliza. Tem que ter essa ajuda, né? E falando um pouquinho do CAEC, assim, qual que é o papel que ela exerce em formação ao bairro Cognópolis? De fato, na década de 90, a ideia do bairro foi gestada. Até temos que agradecer aí ao professor Valdo Vieira e o César Cordioli, que é o idealizador ali, né, daquela área, né, de como funcionava a área. Então, alguns condomínios foram adquiridos, e isso também é uma coisa peculiar do bairro, né? O pessoal mora mais em condomínios. Então, você tem ilhas ali dentro do bairro, né, de condomínios. E a ideia do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, quando chegou na região, não foi só criar ali um campus do conhecimento. Então, tem ali vários laboratórios ligados à Conscienciologia, e em volta foi crescendo tudo, né? Mas também assim houve uma transformação da paisagem, e se você olhar, nós temos até vídeos no YouTube mostrando ao longo aí dos últimos 20 anos como que ali ficou mais verdinho. Foi ficando mais verdinho, então o pessoal começou a plantar mais árvores, reflorestar, e a área ficou bem arborizada. E essa outra preocupação nossa do bairro é essa questão de consciência ambiental, porque isso é muito importante, porque ajuda também na convivência. O amor à natureza, aos animais,
os moradores têm muita preocupação se a via vai permitir que os animais selvagens passem. Então, há muitas ideias assim. E ali é uma área bem rural, né? É, bem rural. E assim, e agora está modificando muito porque o trânsito aumentou bastante, o fluxo de pessoas passando, então a tendência, até acho que de Foz, é crescer para aquele lado ali, né? Para aquele lado da região. E aí nós temos que conviver com isso, antecipando situações do que pode acontecer, né? Então a perimetral ia ter um impacto, nós não ficamos passivos observando e antecipamos para entender o processo e até tentar interpretar o que é que está na cabeça dos políticos, governantes, do DNR, do Estado, para ser feito ali. Então nós fomos atrás, a comunidade foi atrás para perguntar, para procurar saber o que vai ser feito aqui, por quê, de que jeito. Então isso a gente incomoda um bocado. A gente sabe que foi um transtorno enorme enquanto estava sendo feita a construção ali. E hoje, qual que é o maior problema ali? Hoje melhorou muito, mas nós temos um problema que é assim, irracional. A perimetral está lá funcionando, mas não tem saídas. Elas foram bloqueadas por medo de acidentes. Ok. Então eu fico ali pensando, todo mundo pensando assim, tá, não foi previsto isso? Então, se eu venho da 277, eu estava viajando no final do ano, aí vindo de Belo Horizonte. Aí eu falei assim, agora eu vou entrar na perimetral e vou para casa. Aí eu entrei e fui parar nas Cataratas, Avenida das Cataratas. Não tinha mais saída, né? Então, aí eu fiquei sabendo que o pessoal bloqueou e tudo. Esse é um problemão, porque o serviço aos moradores fica reduzido, né? O ir e vir. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, quem transitava lá antes e transita agora, fala assim, ó, que beleza, aqui está asfaltado, fizeram umas obras de saneamento aqui de pluviais, etc. Tem alguns problemas, mas houve uma transformação da paisagem, né? E essa transformação a gente recebeu muito bem. Tem coisa para fazer lá, né? Tem, por exemplo, a Avantia vai ser duplicada, né? A gente está aguardando para ver como é que vai ser. Vamos ver o espaço que tem ali, né? Mas tem, tá previsto, né? Ampliar. E também a Itaboraí deve ser duplicada também, então aquele acesso ali todo vai ser modificado. E Jair, eu acho que tem uma pessoa que conhece bem aquela região desde o começo, né? Eu sei até que ele no início ali do CAE, que ele dormia por lá, né? Não é isso? Dormi 5 anos lá. Esse cara tem história para contar a respeito do nascimento do bairro, mais do que eu. Olha só. Eu ia comentar, né? Em 1994, Sim. O pessoal recebeu a doação de um terreno aqui em Foz do Iguaçu, veio o pessoal de Curitiba, pessoas do Brasil inteiro para conhecer a área, o terreno, né? Na época ainda tinha o Cabeça de Boi Campestre naquela região, né? Quem é de Foz do Iguaçu vai lembrar, né? Uma estrutura de lazer fantástica ali, muito bacana, né? Sim. E a partir disso, então, as pessoas começaram a deixar as suas bases e vir para Foz do Iguaçu para a implementação do centro de pesquisa da consciência. Importante, quer dizer, o bairro foi povoado por pessoas que vieram do Brasil e do mundo inteiro. Então, se você conversar com as pessoas que moram lá, vai perceber que tem pessoas do Nordeste, do Sul, tem gente da África, tem gente da Austrália, dos Estados Unidos, tem moradores de todo lado ali, né? Que eles vieram por conta da conscienciologia. E como o nascimento do bairro também era para atrair pesquisadores da ciência nova, o pessoal veio mudando para cá, que é o meu caso, né? Eu morava em Belo Horizonte, transferi para cá, e aí para compor esse grupo também. E tem que ter uma organização também, porque quem está vindo para cá vai ficar navio. Como é que vai fazer, né? Isso, É como se ali fosse, a gente tivesse vindo para um campus universitário, mas com as moradias em volta, entende? Então é bem legal isso aí. Eu ia falar que é um bairro bastante diferenciado, né? Ele segue mais um pouco essa formação da população de Foz do Iguaçu, né? Que recebeu aí mais de 74 etnias, né, do mundo inteiro. E é um bairro atípico porque ali tem moradores do Brasil e do também segue essa inteiro. linha aí, né? O contrário daquele bairro que se formou com gente daqui,
que nasceu, cresceu em Foz do Iguaçu, que tem uma identidade, que tem, né? Lá, como é que é essa questão em relação a... Porque o CAEC começou a implementação em 94, mas a associação nasceu 2010. em 2010, né? Foi um período razoável até... Houve a aglutinar as necessidade pessoas, né? de você ter uma articulação. E por falar em associação, é muito importante que os bairros tenham essa representatividade. O associativismo, dá até trava-língua, no Brasil ainda está precário. Na região sul é um pouco mais organizada, no Nordeste menos, na região Nordeste, né, Sudeste. E nós temos um problema de lideranças, né? As pessoas nem sempre querem ser líderes, principalmente os jovens, de associações, que é o lugar onde a pessoa pode fazer a diferença. Não querem ser líderes, não querem ser liderados também, né? Então Tem as os dois pessoas têm lados. boas ideias, mas elas não querem arregaçar as mangas e enfrentar a situação. E os problemas do bairro não se resolvem com você sentado no WhatsApp o tempo todo. Você tem que sair, procurar o poder público, conversar com os políticos, e a gente tem feito isso, procurar sim acordo, né, entendimento, críticas, né? E isso requer o quê? Você sai da sua zona de conforto e vai atuar em favor da comunidade. Então, é assim que a democracia se efetiva, né? E é uma forma até mesmo o poder público conseguir fazer algo mais assertivo para o bairro, para não chegar lá e criar um monte de elefante branco. Porque se ninguém reclamar, ninguém falar nada, como é que o prefeito vai saber da necessidade local do bairro, né? As pessoas têm que falar. E a democracia funciona assim. Só que a gente terceiriza tudo. Vou eleger o vereador, deixa ele resolver. Não, o deputado, qual foi mesmo o deputado que eu votei? Né? Eu não lembro bem, mas ele está resolvendo. Então, essa ideia, ela é ruim para a democracia, porque você terceiriza algo que você precisa fazer. E para você fazer, você tem que participar da comunidade. E a gestão anterior, principalmente, conseguiu excelentes resultados lá com a Rosa, quando ela foi presidente, de poder dar essa estrutura para a MAC, né, de organização, de boas ideias, de ter conexão com o poder público, com planos viários, né? Então foi abrindo conexões que hoje a gente colhe os frutos, né, graças ao trabalho da gestão anterior. Então a gestão atual pegou crise para resolver, a crise principalmente da perimetral, que não foi fácil, mas tinha uma base boa na AMAC, né, de organização, que eu acho que é um bom exemplo para outras associações também, né? E você está falando sobre a relação do poder público com a AMAC, né? Uhum. Como que está hoje, assim, porque tem todos esses problemas. O acesso é fácil com o poder público? Nós temos tido um acesso relativamente fácil, até porque nós temos moradores também, não só membros da associação, que nos ajudam muito nisso aí. Então nós temos ali síndicos que são envolvidos, que têm interesse não só pelos condomínios deles, mas também pelo bairro. Então todo mundo que puder ajudar, a gente mobiliza lá. Então o bairro é bem articulado nesse sentido, bem articulado. A gente corre atrás de qualquer situação que possa afetar a rotina do bairro. E uma coisa que a gente tem monitorado lá com bastante atenção, conversamos aqui com a gerência regional da Sanepar, é a entrada do saneamento lá da coleta de esgotos nesse ano e no ano que vem. Então isso é uma excelente notícia para a região, que vive de fossa séptica, né? Foz é uma cidade bem posicionada nesse aspecto, ela tem uma boa coleta, mas ali o bairro precisa da coleta de resíduos, né? Uhum. 1.800 pontos de coleta de esgoto, então o pessoal vai ter que desativar as fossas, ainda bem, e passar a coleta para a Sanepar, né? E isso é um problema que não é só de vocês, a gente tem ali a Avenida Mário Filho, e tem um local ali que é no 1º de maio, antigo mutirão, ainda não tem saneamento básico. Não tem o esgoto. Tem fossa, né? Tem fossa. Porque no contexto assim, bem radical, a fossa séptica é saneamento. Uhum. Mas tem que ter a coleta de esgoto. Mas né? tem que ter o básico, que em uma estrutura que tem ali
o bairro Morumbi. É. E ainda não tem? Não tem. É a mesma coisa como se não tivesse saneamento básico, Sim. porque pela estrutura que tem, a quantidade de moradores, Se Foz no Paraná tá assim, imagina o resto do Brasil. imagina o resto do Brasil, Agora né? tem um outro problema, se você me permitir, que eu acho assim que precisa ser tratado, né? Que é, para um bairro ser um bairro, ele tem que ser tranquilo para a mobilidade das pessoas. E ainda nós não temos ali na Cognópolis calçadas, né? Para todo mundo andar. Na perimetral, quando fizeram ali as rótulas, o pessoal, os inteligentes que fizeram a perimetral, né? Eles deviam estar assim, super inteligentes no dia. A pessoa quer andar na Avantia de um lado para o outro, não tem como. Ela tem que passar no meio dos carros. Ela tem que voar, tem que sair batendo asa e voar. Então, isso tudo a gente está de olho para tentar resolver. Porque, pensa bem, eu moro num lado ali da perimetral, eu quero ir lá no Consalter. Aí eu quero ir a pé, quero ir de bicicleta. Não vai, né? Você vai, mas você corre um risco muito grande. Então, isso a gente quer bater em cima e cobrar para que esse tipo de mobilidade possa existir no bairro. Aí você fala assim, poxa, eu estou num lugar que eu posso ir para cá e para lá sem precisar do carro, né? Que hoje, infelizmente, quase tudo a gente tem que fazer ali, tem que usar o carro. E me diz uma coisa, Jair, hoje vocês têm sede e como que é a participação dos moradores, assim, para as decisões principais? E como que vocês fazem isso? Basicamente, nas assembleias anuais, a gente chama a comunidade, né, para participar. Nem sempre, não vai tanta gente assim, mas vai um grupo expressivo. Porém, nos grupos de WhatsApp, né, por exemplo, moradores da Cognópolis, há bastante conversa sobre as questões do bairro. Então, a gente tenta usar essa ferramenta também, de permitir que as pessoas deem contribuições, falem, reclamem através dessas ferramentas, né? E a gente tinha um sonho aí que vocês realizaram aqui, que era de ter um jornal também do bairro. Mas esse jornal que vocês fizeram aqui, ele é maravilhoso, né? Muito bem editado, Descubra Seu Bairro. E esse exemplar aqui está falando justamente lá do bairro Cognópolis. Isso aqui, essa forma de comunicação, para mim, ela é maravilhosa, porque ela cria esse vínculo, né, quase que físico, né, das pessoas de comunicação com o bairro. Essa é a intenção do Descubra Seu Bairro, que é, de alguma forma, a gente ser a voz dos bairros, né, para que a gente consiga mostrar... Aqui, assim, a gente está mostrando as dificuldades dos bairros. A gente não está fazendo crítica para, vou bater no poder público. Hoje eu acordei mal-humorado, eu vou bater no prefeito. Não, nós queremos mostrar para o poder público o que está acontecendo e ajudar de alguma forma para que dá voz ao bairro para que ele possa resolver o problema. Isso ajuda muito, né? Outra coisa que ajuda muito é quando a associação junto com a comunidade estão articulados. Exatamente. Eles não estão deixando só na mão de A, B, C ou D para resolver. Então ela junta aquelas partes, pessoas, cabeças que podem ajudar a resolver o problema, e aí o bairro se fortalece também, né? Eu acho que o bairro lá, a região, o pessoal da prefeitura tem bastante respeito lá com a gente. Até entendendo que o nosso jeito de conversar, de tratar, é proativo, a gente quer buscar solução. Um exemplo aqui. Por exemplo, já teve vereador querendo, né, aparecer lá. Eu, pessoalmente, fechei a porta. Assim, eu, pessoalmente, não vou nisso não. Quero ir para a rua mostrar buraco. Não, vai você. Porque a gente não quer atrelar, né, a associação a nenhum viés político específico, né? Não é função da MAC ficar nesse atrelamento. Eu já vi muita coisa errada assim, para poder não entrar nessa canoa furada. Então a gente tem um grande respeito pelos políticos, pelas secretarias, pelo pessoal que nos atende muito bem, mas nós não temos alinhamento político com ninguém, né? E procuramos, assim, ser através da associação, ajudar o poder público também, né? Nos articulando. Se cada bairro se articular, o poder público vai colher benefícios dessa articulação. Que ele vai ter indicativos da própria comunidade do que é melhor para o bairro. E não só um planejamento que é feito ali num gabinete fechado, outros inteligentes pensando soluções, e aí já viu, né? Além da perimetral, temos aquele viaduto, né, que o inteligente fez, né, que é o maior problema para quem vem de Santa Terezinha, Três Lagoas ali, que o cara fica quilômetros numa fila que não tem fim, né?
E a maior parte das obras, né, o poder público faz muitas vezes com a melhor das boas intenções, mas sem ouvir a comunidade que vai receber aquela obra ou aquela estrutura, né? A gente está vendo aí indicativos da atual gestão que agora esse ano tem inúmeros projetos para acontecer na cidade, né? E essa conversa mais de perto com a comunidade para ver o que se fazer em determinadas estruturas nos bairros, ela é fundamental, né? E tem coisa que é federal, então pessoas em Brasília pensaram, e politicamente também, para inaugurar por alguém, etc. e tal, e o município tem que conviver com isso, né? Eu, pessoalmente, eu fiquei pensando assim, poxa, está ficando bacana aqui a Cataratas, né? Por que não tem um bonde elétrico aqui, ligando o parque ali, né? As Cataratas até Itaipu. Um bonde elétrico, né? Climatizado. Sustentável. As pessoas vão passar a andar mais com transporte público, né? Que é um problema aqui de Foz. O nosso bairro tem esse problema. Como que eu saio do bairro usando ônibus? É difícil. Você tem que ter um carro, tem que chamar o Uber. Até para ir para a região lá, o Uber é mais caro um pouquinho, né? O pessoal aparece na telinha do Uber, área rural. Mas a gente vê que o bairro está ganhando corpo, está se urbanizando de fato, e quem sabe daqui 5, 6, 10 anos a gente tem ali uma realidade bem diferente e as pessoas vão poder transitar mais a pé, vai ter mais comércio no bairro, né? Ali para fazer as compras. Nós temos ali comércio, tem supermercados, ciclovia, nós temos o bairro tem muita natureza. Uma região belíssima, né? Muito bonito, você passear, andar, tem trilhas. No próprio CAEC tem essa experiência, né? Você tem uma experiência boa de convívio com a natureza, e essa energia que vem da natureza também, ela é a energia do bairro, não só das pessoas que moram, mas de toda aquela fauna e flora que está ali exuberante. Nos dá uma tranquilidade, você acordar, tem passarinho, tem bichinho cantando, a natureza está lá florescendo. É diferente de você morar num lugar que é tudo de pedra e só tem carro, só tem asfalto, né? Então tem essas coisas boas de morar na Cognópolis, né? Além de ser um bairro vocacionado para o conhecimento, né? Também a natureza exuberante lá, bonita. Jair, esse boom de pessoas vindo do Brasil inteiro se deu a partir do momento que o professor Valdo doou a biblioteca dele para estimular as pessoas a virem e a ajudar a construir aquele complexo, né, de autopesquisa, de autoconhecimento. Sim. E a gente chama lá de holoteca, né? Você pode explicar? É uma estrutura bem diferenciada e que, de certa forma, é uma espécie de ícone ali da formação, que está diretamente ligada à questão do conhecimento, né, o livro em si. Digamos assim, um grande símbolo do bairro, né, quando você pensa no bairro lá, é o CAEC, né? Até em várias postagens que a gente vê no YouTube, na internet, você põe lá bairro Cognópolis, aparece a imagem aérea com o CAEC no meio. Então, o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, ele foi criado aí por esse esforço do professor Valdo Vieira, né? Mas também de outros voluntários da própria Conscienciologia que vieram para Foz do Iguaçu, e com isso eles foram fortalecendo essa nova ciência. Dentro do campus, além desses laboratórios de experimentação parapsíquica e tudo mais, você tem ali a holoteca e o holociclo. Holo de tudo, né? É uma biblioteca de tudo, porque não é só de livro, de coisas também, né? Você tem lá artefatos do mundo inteiro, e tem um volume lá de mais de 70 mil livros, se não me engano, e também tem uma gibiteca imensa. Se você parar para pensar nessa gibiteca e o valor dela, que foi fruto de coleção, né, do professor Valdo e de outras pessoas também, é um valor assim incalculável, né? Tem gibis ali bem antigos, né? Então ali tudo favorece a pessoa, a introspecção, a autopesquisa, autoestudo. E a Conscienciologia, nesse aspecto, ela está muito relacionada, a ideia do bairro está muito ligada à Conscienciologia. Mas a MAC não é
não é conscienciologia. Muitos dos diretores são ligados ao bairro porque o bairro tem esse volume de pessoas da conscienciologia que moram lá. Mas nós sabemos que o bairro é da comunidade, né? E inclusive do CAE. E me diz assim, Jair, você comentou que com o passar dos anos fez a arborização, tá mais bonito. E daqui para frente, como que é o planejamento? Porque tá crescendo muito o bairro agora. Daqui para frente não tem mais como parar. Vai crescer tudo para aquele lado. E como é que tá, assim, como é que vocês pensam em manter a preservação ambiental junto com a zona urbana? Bom, a comunidade e também a MAC tem vários grupos de estudo de plano viário associados ao poder público. Então, existe um esforço da comunidade de estudar todas essas questões que são ambientais, são de urbanização, de expansão do bairro, da gente estar sempre bem articulado diante dos acontecimentos, senão ficar refém. Aconteceu, agora como é que vai fazer, né? Então, cada detalhe que ocorre ali, a gente está, de fato, observando. Vai modificar uma rua, vai ter uma duplicação, tá? Na própria perimetral, quando fizeram ali na entrada da Vantia, Felipe Vantia, tinha a previsão de que a água pluvial da perimetral teria que ter escoamento para algum lugar, e é muita água, né? Então nós atuamos junto com o pessoal também do próprio CAEC, no sentido de dar um destino a essa vazão de água mais adequado. E nós tivemos relativo sucesso nisso, porque o plano original, mesmo aprovado pelo IBAMA, não era bom. Ia cair tudo dentro do discernimento ali do CAE. Então essas coisas a gente deve ficar atentos, né, o tempo todo, porque você não pode deixar só a autoridade, seja ela federal, estadual ou municipal, resolvendo. Ela tem que estar com a gente do lado participando. Então esse é um aspecto fundamental daqui para frente. E o daqui para frente nos preocupa muito assim, a duplicação da Felipe Vantia e também outros aspectos de urbanização que prevêem mais mobilidade para as pessoas no próprio bairro. Elas sintam tranquilidade de poder andar a pé no bairro e não precisar só usar o carro. Então esse também é um aspecto que nos chama atenção. Outro que está na nossa pauta é a questão do esgoto, mas isso a gente pensa que está encaminhado. Está encaminhado porque também nós vamos ficar visitando a gerência regional de tempos em tempos para ver como é que está. E nesses projetos, como que o poder público faz? Eles entram em contato com vocês ou você que está sempre ali buscando, o poder público avisa, o poder público... A comunidade se envolve, muitos moradores do bairro acompanham isso, né? E procuram até mesmo a cada mudança de gestão reativar os contatos, de modo que a gente possa, principalmente nessa parte aí de infraestrutura, né, parte viária, a gente entender o que vem pela frente e programar, né, preparar para o impacto. E também atuar no sentido de que o que o bairro quer também, o que ele deseja a respeito disso em relação à cidade. E ser bairro do conhecimento é isso. Usar a racionalidade, a sensibilidade para poder tratar dessas questões todas aí, tá? Então a gente fica sempre atento. Algumas coisas são mais pontuais, né? Por exemplo, havia muito barulho no bairro nos fins de semana, de festinha, de festas nas chácaras. Nas chácaras. Festinhas, né? Aí nós recebemos a sinalização dos proprietários que eles queriam conversar porque o pessoal estava brabo lá, né? Você chega no fim de semana, não consegue dormir. Aí o que nós fizemos? Nós conversamos com esses proprietários, chegamos ali num entendimento, inclusive porque eles também são moradores do bairro, fazem parte do bairro, na busca de uma solução. E parece que melhorou bastante ali. Ainda tem algumas festas irregulares, mas esse volume diminuiu bem. Então, até essas coisas assim, por exemplo, a descarte de lixo, o pessoal parece que atravessa a cidade ali para jogar entulho lá. Então nós estamos monitorando e queremos que a prefeitura seja mais assertiva nesse aspecto aí, de poder fiscalizar, né,
Nós já vimos ali que a prefeitura está colocando algumas câmeras de vigilância no bairro, isso é bom, até para monitorar os veículos que transitam ali. Então, cada enxadada é uma minhoca, tá certo? Então, a cada problema que aparece, a gente faz o possível para antecipar o problema e alguns surgem porque outras melhorias ocorreram, outras coisas estão acontecendo e aí a gente tem que procurar atender. Lembrando que a associação não é subprefeitura, ela é só uma entidade. Ela não executa, né? Ela não executa nada, mas ela ajuda o máximo que pode a dar voz ao bairro nesses encaminhamentos. Por exemplo, o EOUVE é muito importante, o registro, né, das reclamações, dos problemas que ocorrem, se alguém joga um lixo no lugar errado, né? Se precisa de asfalto numa rua, a comunidade também não precisa esperar, esperar as coisas acontecerem, ela pode provocar isso através da mobilização. E eu não quero cortar o Wellington, mas assim, eu acho que o maior problema é a própria. Eu não estou dizendo o Cognópolis, né? Eu digo a cidade toda. Acho que o maior problema são os próprios moradores também, que em muitos casos não colaboram. E por que eu digo isso? As demandas dos bairros são praticamente as mesmas. Uma ciclovia, um local para as pessoas. Calçada, o pessoal ficar bem. Só que esse ponto que você falou. Público funcionando. Uma caçamba para colocar entulho. É nisso que eu vou chegar. Porque assim, você falou que o pessoal, né, atravessa a cidade toda para jogar lixo. Joga o lixo lá. Tá. Aí teve o presidente da Associação de Moradores do Morumbi. O que ele fez? Eu vou ver qual que é a demanda de lixo, eu vou solicitar as caçambas para a prefeitura. Ele foi lá, fez uma lista, conseguiu, colocou uma caçamba lá. E quem que tira a caçamba? A população, existe um limite para caçamba. Caçamba caber ali. O pessoal tá colocando aqui. Uhum. E aí era para ter retirado a caçamba, o caminhão estragou. Sim. São 30 caçambas para um caminhão. Entendi. Então, assim, o cara não conseguiu tirar ali porque estragou o caminhão e o pessoal continua colocando lixo. Uhum. Não cabe mais. Então, acho que, assim, associação, o associativismo é muito importante. Mas se a população, se a comunidade não ajudar a associação, não tem como fazer as coisas. Então, olha, uma coisa eu posso te dizer. Bom senso. Assim, pelo que a gente conhece ali dos moradores, em geral, eles são muito cientes disso. Muito, né? Dessa questão de não jogar. Lógico que não são lugar. todos, né? Mas assim, o que a gente vê, gente de fora indo lá jogar. Lindamente joga e pronto, né? Então isso é muito ruim, porque às vezes jogam em frente à casa ou à propriedade de alguém e a pessoa tem que tirar. Ela tem que contratar o serviço para tirar. E você falou muito bem de uma coisa que é importante na vida da cidade, que é que nível de consciência eu tenho a respeito do meu papel de cidadão. Então, se eu não respeito isso, né, se eu não tenho consciência disso, então fica difícil, né? Infelizmente, eu acho que, culturalmente falando, nós somos assim, resolvi o meu problema, acabou. Então, joguei o meu problema longe. A pessoa vai lá e descarta. E, às vezes, de forma violenta também. Às vezes, a pessoa até está armada fazendo isso aí, né? E, durante a obra da perimetral, o pessoal apontou arma para os funcionários da perimetral porque queriam passar na contramão, né? E muitos passavam na contramão, ali, circulando. Então, isso também nos preocupa no sentido de que deve haver uma mudança de mentalidade. Não adianta mudar só a paisagem, a mentalidade também da cidade tem que mudar. Cobra muito, mas também não faz, não ajuda muito. E há um conformismo assim muito grande, né? Que é fruto dessa ideia. Eu elegi alguém, a pessoa vai resolver. Isso não é democracia, isso é um perigo. Isso é um perigo, que a gente deposita na mão dos outros aquilo que a gente tem que fazer também. O planejamento Cognópolis 2033, como se deu esse planejamento? O que está contido nesse documento? Sim. O que baliza? Foi fácil fazer? Nós tivemos aí em 2024, 2023, se não me engano, o AMAC Day, que foi uma grande reunião com os moradores para que pudesse mapear
estruturar grupos para refletir sobre todos esses problemas aí, de modo que em 2033 a gente tivesse um bairro, né, melhor. Mas, por exemplo, a entrada da perimetral vai provocar um pouco de mudança nesse sentido também, porque outros problemas vão surgindo e aí a gente tem que refazer esse plano aí, né? Então nós anotamos aqui, né? Atuar no plano diretor do município, uma questão que nós estamos tentando fazer que é muito difícil, que é participar dos conselhos municipais, que às vezes você quer participar, mas não consegue, né? Participar mais das audiências públicas, né? E isso é um projeto que precisa de pessoas de mão. Não adianta, né? Não adianta eleger uma diretoria só para fazer tudo, não. Tem que ter mãos comunitárias para ajudar também. Isso a gente precisa de pessoas que pudessem ficar mais atentas a essas questões aqui. Nós temos muitos moradores que nos ajudam na parte lá da infraestrutura. Então, o pessoal da área da arquitetura, da engenharia, né, consegue participar de algumas reuniões que são mais estratégicas de solução, né? E a MAC participa também porque, mesmo esse movimento, depois, ele é amparado pela MAC, né, como na forma de associação, para que não seja um movimento isolado de um morador. E como que é o relacionamento com outras associações? Existe alguma reunião que vocês fazem junto para discutir o que acontece? Como que... Acho que até por conta da situação do ano passado, isso aí diminuiu um pouco, né? A gente precisa reativar esse contato com outras associações, de modo a pensar problemas dos bairros no entorno que afeta todo mundo. Eu acho que todo mundo ficou preocupado com a obra da perimetral, que estava afetando vários bairros ali, passando no meio do bairro, fazendo poeira, barulho. Então o pessoal ficou muito fechado tentando resolver seus próprios problemas, e agora é o momento da gente voltar a fortalecer esses laços, né, para tomar decisões mais em conjunto. Vocês desenvolveram lá, eu até participei, acho que foi ano passado, um evento cultural que levou os moradores para a rua, era acho que na Maria Vancha, A feira. uma feira. Com qual objetivo? Foi bastante cultural, acho que foi muito bacana. Tinha barraquinhas, muita gente, até de outros bairros da cidade, foram lá visitar a feira. Você primeiro fortalece os laços comunitários, né? Mostra o que a comunidade pode fazer em termos de produtividade, não só de alimentação, mas de outras coisas também. Tem pessoas lá que fabricam artefatos em 3D, assim, legais, luminárias, eu nem sabia disso, né? E também você cria assim uma ação que faça com que as pessoas entendam um pouco mais a situação do bairro. E a gente traz também a universidade, outros pares, para poder mostrar as suas atividades, poder contribuir, mede a pressão, né? Faz alguma coisa ali na área de fisioterapia. Nós temos também ONGs que às vezes apresentam seus projetos. Então é preciso também revitalizar essa experiência, né, de ter a rua comunitária, né, uma vez por ano, nessa feira comunitária pelo menos uma vez por ano. Esse ano vai Vamos vendo lá como é que vai fazer. O pessoal quer fazer, vamos ver. O pessoal quer fazer. É que dá um trabalho muito grande, tem muito gasto também, mas nós gostaríamos de voltar com a feira, né? Ter a feira funcionando ali. E a Cognópolis, ela é um espaço turístico? Como que as pessoas... Turístico? Tem receptivo ali no CAEC, né? Nós temos também ali o Hotel Interludium, que tem uma interface com turismo bem grande, né? E as pessoas que se aproximam de lá, geralmente elas vão lá para o CAEC, né? Que é onde tem esse acolhimento mais efetivo de poder você fazer um tour, né? Dentro do próprio bairro. Mas o bairro em si ainda não tem esse atrativo turístico para trazer pessoas ali para o entorno. Mas dentro do CAEC, sim. Se você for visitar o CAEC hoje, as pessoas vão te mostrar tudo que tem lá, vão mostrar a holoteca, os laboratórios, né?
Então a pessoa pode fazer ali que a gente chama assim de uma visita a um balneário energético, né? Digamos assim, balneário de energia. E o hotel também fortaleceu bastante esse vínculo, né? De acolhimento também de turistas ali. A Conscienciologia está planejando novas estruturas, né? Uma delas é o Centro Cultural Holoteca, que vai impactar o bairro, a cidade, o país, o mundo, né? Porque, inclusive, tem o projeto do Oscar Niemeyer. Como que se dá essa questão, por exemplo, da implementação de novas estruturas que vão atrair, ali vai atrair muito turista mesmo, né? Sim. Como que foi pensado? Qual envolvimento? Houve uma conversa com a MAC? Como que funciona isso? Além do CAEC, nós temos outros campi que estão ligados à conscienciologia dentro do bairro. Por exemplo, a Organização Internacional de Consciencioterapia tem uma área imensa lá, tem um campus também, né? O próprio discernimento tem ali, abriga várias instituições. E já um projeto que está na pauta de ser executado há alguns anos é o Megacentro Cultural. Ele vai transferir o acervo lá da Holoteca para esse espaço, né? Que é pena que não dá para mostrar aqui, mas ele é bem grande, bem bonito, e foi um plano arquitetônico feito pelo Oscar Niemeyer, né? Que doou isso, né? Para a IEC, né? Que é a associação que faz esse tipo de gestão, e estamos no aguardo aí de executar a obra, né? E aí nós vamos ter, além do campus da Conscienciologia, o discernimento, o CAEC, nós vamos ter dentro do discernimento esse espaço também de não só de você ter acervo cultural, mas de visitação mais organizada. Então ele prevê nesse espaço receber pessoas para mostrar não só o bairro, as coisas da Conscienciologia, mas as coisas de Foz do Iguaçu, né? E isso vai atrair muitas pessoas. E nós temos ali, fica um pouco escondido por causa das árvores, né? Nós temos ali um relógio, né? Um relógio que ele foi doado com a prefeitura da Áustria. Que legal. Seria bom vocês visitarem lá para conhecer. Ele é uma experiência interessante, que ele é uma réplica de um relógio de uma cidade da Áustria. E nós temos então um vínculo com a cidade da Áustria, foram moradores de lá para fechar essa parceria, e eles construíram então esse relógio. E é uma torre, né, que tem um relógio, e a gente precisa só, dentro do discernimento, precisa só compor ele mais arquitetonicamente para que as pessoas possam ver de fora. Mas é que tem umas árvores na frente, então dificulta um pouco a visão. Mas ele é bacana, é um ponto turístico legal, que a maioria das pessoas não conhece. Esse relógio da Áustria é um dos pontos que ali vocês têm moradores do mundo inteiro, né? E o que isso contribui com o bairro? E assim, porque eles têm vivência em vários países, né? O que isso traz para vocês? Pergunta, hein? Porque assim, você também traz novas culturas, né? Novos modos de pensar, culturais também, de organização, né? Então tem pessoas do mundo inteiro ali, Alemanha, Europa, França, né? E do Brasil também, né? E também pessoas que vieram para cá com várias profissões, né? Tem muito médico lá, muito psicólogo, né? No bairro, e isso assim dá a cara do bairro também, né? Os moradores também têm essa representatividade que é mais global, né? Que é uma vocação de Foz do Iguaçu também, de ter uma contribuição de várias culturas, várias etnias, e o bairro da Cognópolis segue essa tradição, né? E eu creio que também não só isso, mas o fato do bairro ter muitos autores, pessoas estudando, publicando livros, né? Um número grande de autores, mais de 220, né? Muitos moram lá, alguns não. Isso também mostra essa vocação para a cultura, né? Que o bairro tem. Nós ficamos sabendo aí de antemão numa palestra que vocês estão pretendendo fazer na entrada do bairro, numa rotatória,
Poxa, que rapidez. Nossa. Isso foi discutido outro Primeira dia mão, mesmo, né? puro de reportagem. Puro de reportagem. A gente não vai contar para A ninguém gente não ainda. vai contar, Olha, só a você gente é vai bem contar. mineiro. Eu sou mineiro, né? Mas nós somos bem mineiros lá para anunciar essas coisas. A gente só anuncia na que tá, né? Mas o que acontece? Existe uma ideia antiga de um pórtico, né? De um portal de entrada, assim, um arco, né? E nós temos ali até uma contribuição do próprio escritório do Niemeyer, né? Que fez um desenho de graça para a gente, mas nós temos outros desenhos, né? Aprovados pela comunidade há alguns anos. Porém, ainda não foi executado porque a Avante deve ser duplicada e isso mexe com. E agora, com as rotatórias, surgiu a ideia de nós termos uma ocupação nessas rotatórias de algo que seja, que identifique o bairro, né? Que chame a atenção. E eu acho que vai ser uma coisa inédita aqui. Se o pessoal fizer numa rapidez diferente. A gente não vai contar, vamos deixar o pessoal curioso. Cenas do próximo capítulo, e aí o jornal, quando for fotografar a região, fala assim: Coloca na opa, capa. tem uma coisa diferente aqui, né? Mas a gente, como parte dessa experiência visual do bairro, eu acho que esse uso das rotatórias ali para essa identificação vai ficar bem legal. A gente quer apadrinhar a rotatória, né? E também, assim, chamar atenção para a vocação do bairro ali. Mas a gente não pode adiantar porque é um esforço coletivo e tem que ser aprovado pela comunidade. Foi só uma provocação para os outros bairros. Mas pensa bem, a gente tem ideias lá interessantes, né? De ter também esses marcos, né? De identidade. Se a gente parar para pensar, nós temos assim marcos de identidade assim ambientais em Foz espetaculares, né? E tem também a Itaipu, mas não tem muita coisa assim nesse sentido, né? Muitos monumentos, né? Foz do Iguaçu Inclusive, o Descubra Seu Bairro, na primeira edição, destacou um dos monumentos, por exemplo, lá do Morumbi, né? Aquela estátua do São Francisco. Do São Francisco. São Francisco, né? Antigamente o bairro se chamava, né? São Francisco. E a gente pensa ter aqui na entrada do bairro algo que marque a pessoa como sendo o bairro do conhecimento, né? Você está entrando no bairro do conhecimento. Até ali no Morumbi também foi feito um estudo, que a UDC e os alunos da UDC fizeram o estudo para fazer um portal, sugestões ali para o bairro também. Você me lembrou uma coisa interessante. Nós tivemos também uma boa participação de alunos e professores do UDC no planejamento viário do bairro. Tá? Então nós temos a comunidade produzindo esse planejamento, mas também parcerias com a universidade para pensar nisso aí. Então nós estamos com esses projetos agora em mãos, para a gente ver a aplicabilidade dele, para poder pensar no futuro para onde vai o bairro. Tem umas ideias assim boas, né? Até muito avançadas, né? De ciclovias e tudo mais, mas isso não deixa de ser um norte para a gente poder trabalhar. A gente fornecer isso também para o poder público, poder pensar o bairro também. Falando em futuro, o que o Cognópolis espera daqui 10, 20 anos? Que ele seja conhecido sempre, mantendo esse ideal de ser o bairro do conhecimento, onde a cultura, a pesquisa, né, o esforço evolutivo das pessoas ainda seja a grande característica do bairro, que o bairro tenha uma preocupação ambiental, de preservação daquilo que ele tem de muito importante. A gente sabe que quando a paisagem começa a se transformar, as primeiras vítimas são a própria natureza, né? Começam a cortar coisas, cortar árvore e tal, troca cimento pelo verde, né? Então a gente quer muito que o bairro mantenha essa vocação, que a gente possa ter ali mais parques, né? Preservados, áreas onde as pessoas possam se sentir seguras para conviver com a natureza, e que ao mesmo tempo também a infraestrutura do bairro favoreça o morador, né? Do modo que ele possa se deslocar melhor, né? Possa ter transporte, possa ter assim, serviços, o aumento de serviços ali, né? Então esse é o sonho que a gente tem, que a gente conversa sempre na melhoria do bairro, é que esse bairro seja fruto do esforço da comunidade, né? Então a comunidade participando e falando o que pensa e o que quer para o próprio bairro. Na contramão de muitas cidades, Foz do Iguaçu não tem muitos espaços públicos de lazer, parques, mas
voltados para a comunidade, né? Se a gente fizer uma Aquela comparação. região não se ressente de um lugar público para caminhadas, para... Isso, pois é. Fazendo uma comparação aqui, eu visitei Santiago do Chile e lá tem não sei quantos bairros, 14, se não me engano, enormes, assim ao longo das vias, né? Maravilhosos. Pessoal, Curitiba também. Então o pessoal pode sentar, ficar ali. Eu tinha muito jovem fazendo coisas interessantes, música, arte, cultura. Esse é um caminho bacana, sabe? Mas aí temos que ter parceria com o poder público também, né? Porque as propriedades estão lá, né? Então, aí o poder público tem que planejar isso junto com a gente. Mas é uma coisa, Foz do Iguaçu tem muita área disponível. Então, isso aí poderia ser pensado também para que os bairros tivessem essas áreas de convivência que as pessoas pudessem ir, né? Fazer lazer, conversar, fazer um piquenique, né? Isso é uma coisa bem legal. Jair, tem alguma coisa que eu não perguntei? Olha, vocês perguntaram tudo que era possível, né, a respeito do bairro, mas o convite que eu faço é que as pessoas, quando transitarem no bairro, também pensem em visitar as estruturas que nós temos lá, né? Principalmente ali a estrutura do campus da Conscienciologia, o CAEC, que é uma experiência bem interessante. E quando vocês passarem pelo bairro, pensem assim, aqui é o bairro do conhecimento e todo o pensamento aqui, as ideias que tem dentro do bairro estão voltadas para essa questão. Que as pessoas se sintam satisfeitas de que o fruto do esforço delas de pensar o bairro pode ser materializado e isso faz com que o bairro seja da comunidade. Perfeito. Jair, eu quero aproveitar e convidar todos para que possam acessar o Descubra Seu Bairro, é www.descubraseubairro.com.br. Além do jornal impresso, nós temos ele online, onde você pode estar lendo ele, vendo as matérias. Muito bonito, viu, o jornal? Vale a pena. E eu faço o convite para que todos acessem, porque ali nós temos a matéria do Morumbi, né? Até a capa é o São Francisco. Sim. Nós temos a outra edição que é do bairro Porto Meira. E aqui, nessa edição, a gente fala um pouquinho da MAC, né, do Cognópolis, e também da Mata Verde, onde a própria capa diz isolados, né, devido a todas essas obras, né, e onde os caras inteligentes aí fizeram um negócio muito legal. Então, convido a todos para que acessem o nosso site, nosso canal DescubraCast, né, curtam, compartilhem, ativem o sininho, porque a gente sempre vai estar trazendo convidados para realmente falar sobre os nossos bairros e todos os assuntos gerais possíveis a gente vai tratar aqui. Então, assim, não somente o podcast, mas também nós temos o site, jornal impresso e as redes sociais. Então, Jair, muito obrigado por ter aceito o convite em participar. Agradeço. As portas estão sempre abertas. Também obrigado, Wellington, também por participar mais uma vez. Ele é meu ponto estratégico, tem algumas coisas que eu não sei da Conscienciologia que meu amigo me ajuda. Da Conscienciologia. Então, ele é praticamente um dos fundadores do bairro também. Então, assim, agradeço muito por ter participado, estendo outros convites. Quando você quiser vir aqui falar alguma coisa, a casa é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Se quiser deixar uma última mensagem, pode olhar para aquela câmera. Ok. Bom, é muito importante que um bairro, uma comunidade se associe, tem a sua associação funcionando. Por quê? Porque é um modo que os moradores têm de garantir que a segurança do bairro, que o futuro do bairro, que os problemas que o bairro tem e até os sonhos que o bairro tem possam ser executados, tá? Nós não podemos só terceirizar os nossos sonhos, nós temos que também participar. Perfeito. E a você que nos assistiu, muito obrigado e até o próximo episódio. Isso aí.